paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que disse: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E lhes chamaram terra de Cabul até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também Azor e Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Gezer e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Horon a baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou enfim edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia a Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus
em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aqueles naus os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Para quem já foi em Jerusalém visitar Israel, ali é um ambiente diferente. As pessoas falam, aqui tem uma energia. Não é energia, é a unção de Deus sobre aquela cidade. O nome de Deus está em Jerusalém. É isso que você sente, a unção de Deus. Capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. Já expliquei como que a rainha de Sabá ficou sabendo da sabedoria de Salomão, por causa dos comerciantes. Eles saem daqui, vão para lá, de lá eles vêm para cá, e assim vai. E o que um ouve começa a falar, começa a divulgar. Puro e simples, assunto de comerciante. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que, em O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro. Peraí. O rei Salomão
deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Então, como que a rainha de Sabá ficou sabendo da sabedoria de Salomão? Por causa dos comerciantes. Eles saem daqui, vão para lá, de lá eles vêm para cá, e ouvem, e veem. E aí o que acontece? Começa a comunicar. Assunto de comerciante. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um de cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso
e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Salomão arrumando essas mulheres que não era para arrumar, como já foi dito. O que acontece? Para não arrumar confusão, eu tenho meu Deus. Não, mas eu não vou seguir esse Deus. Se você não seguir meu Deus, eu não caso com você, não tenho aliança com meu pai, e um monte de coisa. Ameaça, mas ameaça, em lugar de Salomão ser rígido nas palavras, preferiu ceder. Cedeu do lado errado. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque, estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa. Ele prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: tome 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon.
e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas, da mão de seu filho, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo o Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Viu que dá desobedecer? Agora vamos ver essas profecias se cumprindo. Capítulo 12. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje se tornares servo deste povo, e o servires, e atentando falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Já começou a se cumprir as profecias de Deus. E Deus mostra aqui o quê? O jovem
Dependendo do jovem, ele não tem cabeça, ele não tem sabedoria, ele não tem entendimento. Os anciãos, os idosos, esses sim têm experiência para passar. Não adianta você querer experiência de alguém que não tem. Não vai dar em nada. E se der, vai dar errado. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo o Israel apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Nós vamos ver que Roboão ficou rei sobre Judá e Benjamim. Por que só Judá? Porque Judá era a maior tribo, então Judá era a referência. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: Basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Agora começa, né? Os reis de Judá até que seguem um caminho bom, e os de Israel totalmente desviados. Em Judá, um ou outro se desvia. Em Israel, um ou outro segue o caminho correto. Veremos isso lá na frente.